Tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome, para quem não conhece, é Flávio Santos. Sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Hoje falaremos acerca do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, né? Tá aqui A Bagaceira. Essa edição aqui é da editora José Olímpio, do ano de 2000 deixa eu dar uma olhada aqui, 2017. Então, José Américo de Almeida, né, que foi ministro do governo de Getúlio Vargas durante 2 mandatos. Foi ministro da pasta de Viação e Obras, que hoje em dia seria o Ministério das Cidades, né? Então ele foi também governador do estado da Paraíba, sua terra natal, foi professor universitário, foi cronista, foi deputado federal, então romancista, poeta, né, ensaísta. Então tudo isso aí o José Américo de Almeida tinha esses talentos, né? Tinha essas qualificações todas aí. Ele escreveu, além de A Bagaceira, do ano 1928, antes ele gravou Reflexões de uma Cabra, em 1922, A Paraíba e Seus Problemas, em 1923, e A Bagaceira, né? Além de outros, Os Coiteiros e vários outros romances, né? Tá? Todos eles ambientados na Paraíba, nessa região nordeste, tá? Então, mas o livro que eu procurei no vídeo anterior, que nós falamos, era esse aqui, Macunaíma. Eu procurei por toda parte e não encontrei, né? Tem um monte de livros ali, ele estava no meio lá e na hora eu não consegui encontrá-lo. O Macunaíma do vídeo anterior é da editora Martin Claret, do ano de 2016. Isso aqui, ó, fininho, rapidamente a pessoa lê, né? Consegue ler, tá certo? A Bagaceira não, a Bagaceira que nós vamos tratar hoje é um livro mais volumoso. Aqui, olha. São, deixa eu ver aqui, 269 páginas. Tem um longo prefácio aqui do Proença Filho, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. M. Cavalcante Proença. Ele faz uma abertura, né, aqui, um epílogo bem comprido, apresentando a obra, o autor, etc. Então, A Bagaceira, ela foi publicada em 1928. Essa história, né, ela se passa no século XIX, já no final do século XIX. Vamos ver aqui o início, né? Vou falar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Pronto, vamos ver. O fim do almoço, podiam ser 9 horas. Dagoberto Marçal. Dagoberto Marçal é o senhor de engenho. O ano 1898 era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos. Aqui o José Américo está descrevendo o pessoal, né, os retirantes, as pessoas que vêm do sertão fugindo da seca. Então ele está falando aqui, né, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Adegalçados na bagreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhe
desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, doentes da alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo nem idade, nem condição nenhuma, eram os retirantes, nada mais. Então aqui vai descrevendo a situação calamitosa do pessoal que vem fugindo da seca lá do sertão. O sertão não tem nome, né? O José Américo aqui não coloca de qual cidade do sertão é que eles vêm. Há várias centenas de cidades lá no sertão da Paraíba. A história passa-se no estado da Paraíba. Eles vêm do sertão, esse pessoal vem do sertão para o Brejo. O Brejo da Paraíba é a região mais úmida, que chove mais, né? Tem mais plantações, tem mais oportunidades para eles trabalharem na lavoura. No caso aqui do romance A Bagaceira, eles trabalharão no plantio da cana-de-açúcar, no engenho de cana-de-açúcar, né? Fabrica rapadura, açúcar e cachaça. Então, esse pessoal vem para trabalhar nessa plantação de cana. A Bagaceira, que dá título ao livro, é o local do engenho dos antigos engenhos, né? Na Paraíba ainda existem alguns engenhos, na cidade de Areia e da Lagoa Grande. Então a Bagaceira é o local do engenho, é um pátio onde o pessoal descartava o produto da cana, produto usado, né? O bagaço, o moído que passava na moenda e que não servia mais para nada. Aquele bagaço era jogado na bagaceira. Então é por isso que dá o nome, né, ao livro. Os personagens, né? Vamos lá. Soledade é uma das principais. Soledade é descrita como uma moça, apesar dessas condições aí deploráveis, mas é uma moça bonita, né? Pele branca, cabelos compridos e sedosos, olhos verdes. Então é um espetáculo de mulher, né? Mesmo estando nessa situação aí de penúria. Então a soledade, o nome soledade significa solidão, né? Deserto, solitário, soledade. Vem também do espanhol, também essa palavra na língua espanhola, né? Soledade. O pai de Soledade é o Valentim Pedreira. O Valentim Pedreira é o pai de Soledade. O Pirunga, assim, o José Américo ele não nomeia muitas pessoas, né? Os personagens menos importantes ele chama pelo nome. Então o Pirunga é o irmão de criação de Soledade. É quem é ali, o segurança dela, né? Encarregado pelo o Valentim Pereira, que é o pai. O Pirunga ele tem que tomar conta de Soledade para que nada lhe ocorra, né? De ruim. Há o senhor Dagoberto Marçal, que é o senhor de engenho. Ele se apaixona pela Soledade. E Lúcio, filho do Dagoberto Marçal, né? O senhor de engenho. O Lúcio é um jovem que está estudando direito. Está se formando, né? Advogado. Está se formando advogado. Então há outras pessoas também no engenho, que são Manuel Broca. Manuel Broca é o feitor, é o gerente do engenho. A Milonga, que é a mãe preta, né, que cuida de Lúcio, a ama de leite, como se dizia naquela época. A mãe de Lúcio faleceu quando o Lúcio nasceu, né, ao dar a luz a Lúcio, ela faleceu. Então Milonga ficou tomando conta, criando o Lúcio. Ao Shinane, o Shinane é o trabalhador, né, do engenho. Habitante do Brejo, ele mora lá no Brejo já, próximo ao engenho. Latomia também é outro brejeiro, né, como se chamam os moradores do Brejo. Latomia é trabalhador do engenho. Todo tempo no livro há uma animosidade, né? Uma competição, uma intriga entre os moradores do Brejo, um ranço, né? Como se diz. Há um ranço entre os moradores do Brejo e os sertanejos. Os sertanejos vêm para trabalhar no Brejo, a todo momento são humilhados pelos brejeiros, né? Os brejeiros, o José Américo descreve,
José Américo fala da terra dele, né, dos brejeiros, de Areia, na cidade de Areia, onde fica o engenho do Dagoberto. Então, os sertanejos são descritos por José Américo como sendo valentes, trabalhadores, honrados, né? Homens de palavra, fortes, etc. Enquanto que os brejeiros, conterrâneos do José Américo, são tidos como fracos, sem palavra, e um monte de qualificativos ruins. Então há um preconceito mútuo entre eles dois, entre esses dois grupos sociais. Vamos ver aqui na página 101, vou dar uma lida aqui para vocês. 101, vamos ver. E até mesmo os animais, né, dos brejeiros, dos sertanejos, eles têm uma rixa entre eles, entre os dois grupos. Veja só, fazia pouco daquela zoada. Não, vamos antes, né? Pegali. Pegali é o nome do cachorro dos sertanejos, né? Do cachorro da soledade. Pegali rosnava no aceiro, assediado por uma cainsalha agressiva. Cainsalha é um coletivo de cães, né, agressivos. Não havia gozo covarde que não quisesse ir a ele. O cão destemeroso, afeito a dependurar-se no focinho dos barbatões ferozes, tinha o rabo entre as pernas, pegado na barriga. Fazia pouco, na canzoada hostil, não avançava, nem fugia. Ficava onde estava, a morder o pé bichado. E os retirantes certificavam-se de que, entre brejeiros e sertanejos, nem os cachorros se davam. Há uma rixa, um mal-querer entre esses grupos sociais, entre sertanejos e brejeiros. Então, o pessoal sai, né, como eu falei, do sertão, chegam ao brejo e são submetidos a um sistema de trabalho semi-escravo. A semi-escravidão, humilhação, o trabalho extenuante. E vamos ver aqui, né? Somente lendo que é para nós termos uma ideia. Na página 93, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a expoliação, né? O Shinano tem um terrenozinho na área do engenho e o senhor do engenho vai lá e toma. Shinano havia plantado algumas mandiocas, feijão, né, se não me engano. Vamos ver aqui. Intimado a deixar a palhoça que ajudaram a levantar, o caboclo coçou a cabeça e correu à casa grande, com o chapéu debaixo do braço. Patrão, eu não me sujeito. Patrão sabe que eu não enjeito parada. Sou um burro de carga. Mas, porém, nascer pra estrebaria não nasci. Dagoberto não quis saber de mais nada. Pois, por ali, cabra safado. Você não nasceu pra estrebaria, que é de cavalo de sela. Nasceu foi pra cangalha. Isso Dagoberto, né? É o senhor do engenho falando pro trabalhador. Shinano, que era o trabalhador, continuou a coçar a cabeça, como se procurasse despertar uma ideia. A gente bota um Kingigu, quando é agora o patrão sem que nem mais. Quer dizer, uma rocinha, né? Um roçadinho. Quando é agora o patrão sem que nem mais. E, implorativamente, quando acaba, foi a caseira arranhando com o caco de enxada. Patrão, minha rocinha atrás do rancho e a rebolada de cana. O que está na terra é da terra, disse o patrão, né, o Dagoberto Marçal. Era essa a fórmula de expoliação sumaríssima. Patrão, mande suas ordens, dá licença que leve os troços. E o caboclo saiu, levando os cacarecos no braçado e 400 anos de servilismo em massa do sangue. Na massa do sangue. Então vê-se aí, né? O Dagoberto Marçal intima o Shinano, que havia trabalhado tantos anos para ele, que havia plantado uma rocinha para ele se manter, de mandioca, de cana, e no fim das contas o Dagoberto precisa daquele pedaço de terra e expulsa mesmo.
o trabalhador sem direito a nada, né? O que está na terra é da terra, disse o Dagoberto. E o José Américo diz o seguinte: o caboclo saiu levando os cacarecos no braçado e 400 anos de servilismo na massa do sangue. Quer dizer, levou os poucos haveres que tinha, né, e partiu, sem direito a nada. Vamos ver também na página 177, tá? O sistema de trabalho como era. Vamos ver aqui. E também o caráter do patrão, né? O Dagoberto chega e fala para os trabalhadores. Aqui o José Américo descrevendo, né, a situação. Só havia duas infelicidades para essa condição indizível: as bexigas e o serviço militar. Só tinham medo dessas duas calamidades. Os trabalhadores, né, só tinham medo do serviço militar e das bexigas, a doença de pele. Mas na guerra improvisavam-se heróis. Qual é o seu maior desejo, João Trossulho? Indagou Lúcio. João Trossulho é um dos trabalhadores. Indagou Lúcio, né, o filho do patrão, o filho do Dagoberto Marçal. João Trossulho responde: comer até matar à vontade. Então é só por isso que devora toda a feira de uma vez e passa o resto da semana em jejum? Aí ele responde, João Trossulho: quem guarda comer, guarda barulho. E quando não tem o que comer? Depois Dagoberto vem, né, e fala, ouvindo a conversa, diz o seguinte: o José Américo fala aqui, né? Dagoberto tem a experiência desse regime de privações crônicas. Pobre de barriga cheia, Deus te livre. Era uma penúria ostensiva que não se envergonhava nem se carpia, não se envergonhava e nem se colhia, né? Nem se chorava, aliás. Então, essa situação aí, o semi-escravo humilhado, expoliado, como diz o José Américo, do mínimo necessário, né? Que é situação complicada, o pessoal não tem nem roupa para se vestir, decentemente. Então, o Lúcio, sendo mais esclarecido, é um jovem, como eu falei, estudante de direito, se apaixona pela sertaneja, pela Soledade. Soledade, como eu falei, linda, né? Muito boa aparência, excelente aparência. Mas Soledade já era esposa do Dagoberto, pai dele. E Lúcio não sabia. Então vamos ver aqui, né? Na página 221. Página 221. José Américo falando, o narrador. E como se falasse ao retrato, Lúcio falando: meu pai desonrou minha família, prostituiu minha prima, tomou minha noiva. Quer dizer, até essa altura, o Lúcio não sabia que Soledade seria a sua prima, filha do... sobrinha do Dagoberto. Dagoberto sabia, veja só a ruindade dele, né? Que ela era sobrinha dele. Diz o seguinte, o narrador: ele sabia que o coração não é capaz de renúncias, mas também devia saber que o pai pode disputar tudo ao filho, menos o seu amor, que é o direito da idade. Caiu o quadro espatifado, o quadro da mãe de Lúcio, né, que estava na parede. Os dois se assustaram, Dagoberto e Lúcio. Fora Milonga que o derrubara por trás com o cabo da vassoura, e com a ascendência ganha pela umidade das criadas velhas. Minha gente, isso é um fim de mundo. Saiu carregando tudo. Aí Lúcio, depois, né, eu tenho algumas falas aqui, depois Lúcio fala e diz o seguinte. O narrador fala o seguinte: Lúcio recuou. Eu queria resgatar aquele destino. Meu amor encarnava todo o sofrimento da seca. Dirigiu-se ao pai. Tome-o para o Senhor. Falando para o pai dele, né, ficar com a Soledade. Já é sua. Eu te matei nascendo minha mãe. Foi por minha causa que o Senhor perdeu sua mulher. Agora, não seja também por mim que perca sua amante. Não diga mais que nem bonita é. É bonita e é sua.
saiu a cambalear. Eu devo desaparecer daqui, para que não fique interposto nesse amor. Renunciou, né, ao amor de Soledade. Mesmo porque ela é prima dele, quer dizer que o Valentim, né, o pai de Soledade, seria irmão do Dagoberto, senhor de engenho. Então nós vemos aí a ruindade, a falta de amor do Dagoberto, né? Porque vendo o irmão dele numa situação de penúria, ao invés de ajudar, ainda fica com a sobrinha dele, né? Com a filha de Valentim. Então é ruindade por cima de ruindade. Tempos depois, Soledade reaparece no engenho. Dada outra seca, né? Outro ano de seca, novamente repete-se a imigração dos retirantes, pessoal fugindo da seca, para trabalhar de novo nos engenhos do Brejo. Então, vamos ver aqui na parte. Essa reaparição de Soledade ocorre no ano de 1915, na Seca Terrível, né, até descrita por Raquel de Queiroz, no livro O 15. Então vamos ver aqui na página 252, quando ela reaparece no engenho. Anos depois, né, já velha, já cabelo branco. O ano de 1915 reproduzia os quadros lastimosos da seca. Eram os mesmos azares do êxodo, a mesma debandada patética. Lares desmantelados, dessorados, ocos de fome, os sertanejos desarraigados de seu sedentarismo, cabisbaixos como quem vai contando os passos. Lúcio sentia gritar-lhe no sangue a solidariedade instintiva da razão e reorganizou a assistência aos mais necessitados. Abeirou-se certa vez uma retirante com o ar de mistério. Trazia um rapazinho pela mão e recusou a esmola com a fala quebrada. Eu só queria saber de quem é este engenho. Pois não sabe o que é do Dr. Lúcio? Ela empalideceu como se fosse possível ficar mais branca e deixou cair uns molambos entrouxados. Apresentou-se na casa grande sem falar e, sem nada perguntar, aguardava a resposta. Intrigado com esse silêncio, o senhor de engenho indagou. O Lúcio, né, que agora o Dagoberto havia falecido já. Que deseja, mulher? Eu por mim nada quero, ela responde, mas este menino está morrendo de fome. Pois vá dar de comer ao seu filho. Não precisava vir a mim. Ele tem seu sangue. Cada vez mais enleado, Lúcio não se acusava de um desses contatos fortuitos, de beijos avulsos que frutificam, do único pecado que deixa o remorso vivo. E não conteve a repulsa. Mulher embusteira, se queres que eu te mate a fome, o senhor faz isso porque não é seu filho. Pois se não é meu filho, o que quer que eu faça? Quero que lhe dê o que é dele. Esmola eu pediria aos estranhos. Aí vai, né, um pouco aqui a conversa, o diálogo. E Lúcio encostou-se afinal para não cair, e semelhava uma sombra na parede. Lúcio compreendeu como a beleza era pérfida. A lembrança do amor ou é saudade ou remorso. Nesse caso era vergonha. Arrepender-se é punir-se a si mesmo. Ele chamou o rapazinho a si e tomou-lhe o rosto entre as mãos. Beijou-lhe a testa suja e requeimada. Depois apresentou-o à esposa. Este é meu irmão. Quer dizer, Lúcio já havia casado com outra moça, né? E apresenta essa criancinha, o garotinho, à esposa dele. E este é meu irmão. Mostrou ainda Soledade. Essa é minha prima. E a custo com grande esforço sobre si. É a mãe do meu irmão. Quer dizer, o garotinho que Soledade estava nesse momento era o filho do Dagoberto. Antes de Dagoberto morrer, Soledade estava grávida de um filho dele. Então, aqui o romance termina, né? Lúcio casou com a moça, com outra moça. Soledade fica com o filho, né? Já crescidinho, já sabido, já andando. E esse livro de José Américo, A Bagaceira, ele abriu caminho, abriu
caminham para vários outros autores, né? Ele foi o pioneiro quando tratou dessa questão do êxodo rural causado pela seca no Nordeste. Depois vieram Raquel de Queiroz, Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, muito depois. Vieram José Lins do Rego, todos esses autores nordestinos que resolveram abordar o problema da seca, né, e suas consequências. Então eu agradeço muito por vocês terem assistido o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. E se tiverem gostado, cliquem no like. E também se inscrevam, tá? E o nosso próximo livro será o Sagarana, do grande Guimarães Rosa. Eu gosto muito desse autor, né? Histórias fantásticas. Então nós leremos aqui e comentaremos Sagarana no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.